Eu comecei a falar ontem à tarde, estava aqui, Marcelo. A gente falou ontem sobre o dia 15 de Av. Queria hoje elaborar um pouco mais. Hoje à noite vai ser o dia 15 de Av. Então, vou contar os 6 episódios que aconteceram nesse dia. Na verdade, são 5 e o outro é consequência. Então, o dia que a gente está para entrar agora, a gente está no calendário, mês de Av, onde a gente diz que quando entra o mês de Av, a gente diminui em alegria, por consequência dos acontecimentos, a destruição dos templos, etc. E agora, no dia 15 de Av, a Mishnah diz que não haviam dias felizes para o povo de Israel, como o dia 15 de Av e Yom Kippur. Você sabia que Yom Kippur é um dia feliz? Você chega aqui com os lechaim, fantasiado igual Purim. Não é bem assim, né? Mas é um dia feliz porque a gente tem um perdão. É uma felicidade talvez mais interior, mas é um dia... Mas aí a Mishnah pergunta, mas tudo bem, mas o que tinha de especial no dia 15 de Av? Nunca ouvi falar dessa data, não é Yom Tov, pode andar de carro, ninguém me convidou para jantar, o que tem de especial nesse dia? Qual é a mitzvah desse dia? Então, a Mishnah explica que na época do rei Salomão, as moças saíam para dançar nas ruas de Jerusalém com vestidos brancos emprestados, não próprios, e os rapazes vinham lá, olhavam, assistiam o desfile e escolhiam as suas moças. Era o Tinder da época. Podia ter isso hoje em dia. Vamos ver. Comentei ontem que hoje o sistema é diferente. Mas a pergunta é por que nesse dia, e aconteciam vários shidduch em casamento, e hoje a mal interpretação, a extrapolação disso é que hoje se chama em Israel o dia dos namorados. Namorar na Torá não existe. Ou vai, ou você falou, ou racha, certo? Não tem essa de ficar enrolando, namorando, isso não existe dentro da Torá. Você se conhece, quer, não quer, segue para a próxima ou próximo. Então, isso seria uma extrapolação do sentido original. Mas por que esse dia é um dia alegre que foi marcado para que esse dia fosse o dia de casamentos, etc. Então, a história original, todos conhecem, que o Tisha B'Av, ele é a data onde os 12 espiões voltaram de Israel, falaram mal, começaram a chorar, 10 dos 12, Deus falou, já que vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. Vocês vão morrer aqui nesse deserto, vão ficar aqui 40 anos, não vão morrer agora, mas ao longo dos 40 anos vocês vão morrer. Bom, chegou o dia 15 de Av, do último ano, os últimos que eram para morrer, quantos eram? A gente falou a média? 15 mil. Eles estavam vivos. Se beliscaram. Eu vi ontem, estava lendo na notícia um depoimento. Um cara eles conseguiram prender um terrorista. Ele se explodiu, mas não morreu. Ele mesmo não morreu. Aí levaram ele para a Daça, né? Levam ele lá para o hospital nosso. Ele estava inconsciente. Quando ele acorda, ele vê o cara lá do Shin Bet na frente dele. Ele fala, mas cadê elas? Cadê elas? Ele falou, demorou para eu convencer ele que eu não era uma delas. É isso, acredita mesmo. Então, ele se beliscou, né? E não tinha morrido. E aí, passou um dia, até que chegou o dia 15, viram a lua cheia, a gente comentou ontem, eles tinham certeza que realmente passou a data e Deus perdoou eles. De fato, esses últimos 15 foram perdoados e eles entraram em Israel. Então, esse é o 15 de Av original. E como consequência disso, a gente sabe que Deus ele pega uma data, se a data já é propícia, provável que ela vai, como imã, atrair coisas boas. Se a data é o contrário, então não é à toa que o primeiro tempo foi nesse dia, o segundo tempo foi nesse dia, e etc. Ontem, conversando com o Eliel, ele falou que aquela reunião que fizeram a decisão da solução final, infelizmente também foi no Tisha B'Av, etc. Mas tudo isso é porque é um dia onde ele já atrai para si coisas negativas. Então, a mesma coisa sobre um dia que é positivo. Então, como esse dia passou a ser um dia alegre, então, como consequência, aconteceram vários episódios ao longo da história positivos também. Então, antes da gente entrar nos episódios, uma coisa curiosa, que quando, na verdade, eles pararam de morrer, o dia que eles pararam de morrer foi no dia 9 de Av. Eles foram descobrir no dia 15. O que significa isso? Que quando a gente fala de alegria, alegria não é apenas você falar, bom, esquece o que foi, bola para frente, vamos olhar para o futuro.
Alegria significa você descobrir que aquilo que aconteceu antes também foi bem. Também era para o bem. Isso é um trabalho mais difícil. Então, no dia 15, eles descobriram que já no dia 9 de Av, eles já tinham sido desculpados. Como a Gemara conta para a gente, que no próprio dia 9 de Av, nasceu a alma de Mashiach. No pior dos dias, é nesse dia que nasceu a alma de Mashiach. Então, Deus ele já prepara a cura antes de trazer a aflição. Quais são os episódios que aconteceram nesse dia? A gente começou a falar alguns deles ontem. Vai ter que ouvir de novo. Então, é bom, reforça. Bom, reforça, tá bom? Você é bom aluno, tá vendo? Você tem que levar ele com você lá para a faculdade. Isso aí é dedicado. Então, um dos episódios, a gente contou ontem, a gente estudou faz mais ou menos meio ano. Essa história aconteceu na época dos Shoftim, na época dos juízes. É uma história trágica, mas uma história interessante de contar. Os juízes foram os primeiros, depois que Yoshua conquistou a terra de Israel, depois Moshe faleceu, os primeiros 14 anos, quem liderou o povo foi Yoshua, e aí tiveram uma sucessão de mais ou menos 15 juízes. Isso demorou mais ou menos 250, 300 anos. Esses eram os juízes, até que depois veio o profeta Eli, o profeta Shmuel, rei Shaul, David, Shlomo e assim por diante. Mas esses primeiros 300 anos eram dos juízes. Na época desses juízes, o Tanar conta para a gente que havia um homem, não conta o nome dele, que tinha uma concubina. Concubina significa uma mulher casada, só que ela não tinha os direitos e obrigações, tanto ele quanto ela, da Ketubá. Então ele tinha o casamento, não era uma mulher de esquina que ele pegava aleatoriamente, era uma mulher que se casava conforme a lei, mas não havia esse compromisso de Ketubá. Isso não existe mais, etc. Mas essa era a concubina dele. Ele foi até Givá, ele foi até esse lugar chamado Givá, que ficava na tribo de Binyamin, e com essa moça. Ele se encontrou com essa moça. Ele procurou abrigo para ficar nessa cidade, e a história é muito parecida com a história de Sodoma. Ele procurou abrigo, ninguém queria receber ele, ninguém queria aceitar visitas em casa, até que alguém teve pena deles, e eles foram lá aceitos. Logo que eles entraram na casa, a turma se juntou em volta da casa com a intenção de sodomizá-lo. Igual com a história de Lot. Qual o nome disso? Não tem o nome dele. O nome da história é Pileges Begivá. Pileges é a concubina de Givá. Não temos o nome dele. Acho que por motivos óbvios foi melhor omitir o nome dele e dela. E aí, eles acabaram entregando, ele entregou a sua própria concubina, muito amigo. Entregou a concubina. E eles violaram ela a noite inteira, e de manhã entregaram ela já sem vida, na frente da porta da casa dele. E ele então tomou uma atitude também não correta, estava discutindo isso ontem, mas ele esquartejou ela. Cortou ela em 12 pedaços e mandou por Sedex para todas as tribos de Israel. Aí chega lá, bate na porta, é o carteiro, Sedex, o cara abria lá, via uma mão, via um pé. Tinha uma carta junto explicando. Eu estou mandando você, fiz questão de mandar uma parte para você entender que não estou inventando história. Vocês tenham consciência do que os nossos irmãos da tribo de Binyamin são capazes de fazer. Será que a gente vai deixar essa situação continuar? E aí, ele realmente conseguiu o efeito que ele queria. O povo se juntou e decidiram chamar Binyamin para ser julgados. Falaram, olha, entreguem para nós os culpados. Tinha lá, era uma turma, digamos, não eram todos, mas entrega para a gente os culpados. E eles se recusaram. Na hora que eles se recusaram, se tornaram cúmplices coniventes. E aí, então, foi declarada uma guerra civil, muito triste, entre o nosso povo, e essa guerra destruiu quase toda a tribo de Binyamin. Eles pouparam as mulheres, né, mataram os homens, e estavam matando quase todos os homens. Hashem ajudou que a porção deles, acho que era média de 400, eles conseguiram fugir, e foi decidido entre o povo de Israel de poupar esses 400 e não realmente perseguir eles. Por quê? Porque se eles matassem eles estariam extinguindo uma das tribos de Israel. Então pouparam alguns só para não acabar com a tribo. Bom, pelo jeito a turma aprendeu o recado, passou alguns anos, a coisa melhorou,
E aí, no dia 15 de Av, os sábios falaram, bom, já passou o tempo. Quer dizer, esqueci de falar, que depois que eles mataram todos esses homens, falaram, eles estão proibidos de se casar com qualquer pessoa de uma de nossas tribos. Então, eles só se casavam entre si. Depois que passou um tempo, eles aprenderam a lição. Nesse dia de 15 de Av, que tem a ver com casamento, a gente falou que, posteriormente, o rei Salomão marcou como dia de encontro, porque nesse dia teve essa história, onde eles puderam voltar a se casar entre si, que eles novamente fizeram parte, digamos, integral do povo de Israel, e graças a isso nós estamos aqui. Porque hoje nós somos descendentes apenas de 3 das 13 tribos, que é Levi, Pinhamim, essa tribo, e de Eudá. Então, essa é um dos episódios do dia 15 de Av. Dúvidas? Não é uma história muito infantil, né? Dá conta para as crianças de dormir. Então, está no Tanar. Eu, quando reestudo o Tanar aqui no Shiur para adultos, a pessoa fala, mas isso aqui não me ensinaram na escola. Eu vou te dizer, muita coisa pularam. Pegaram só do filme da Disney ou da Record e esqueceram de contar alguns detalhes. Então, esse detalhe não foi contado. Além de ser trágico, né, mas a gente vê que a Torá nunca omite nada. A Torá conta para a gente exatamente como foi, para a gente entender aonde o ser humano é capaz de chegar. E justamente por isso a gente tem a Torá. A Torá conta para a gente os problemas, mas a Torá traz para a gente qual que é a solução. Mais um episódio. O outro episódio anterior a esse, nós lemos na Torá algumas semanas atrás. Moshe Rabbeinu está para falecer, Deus chega e fala para ele, olha, essa turma vai entrar em Israel e eu preciso já mostrar para você como vai ser a divisão das terras. Aliás, vamos dedicar o shur para a elevação da alma de Sarah Bat Mendel. Hoje é o Yurtzeit. Dedicado para o Breno, que escuta todos os shurim também. Seja para a elevação da alma dela, teu pai também. Então, quando Deus começou a dar as diretrizes de como dividir a terra, então Deus estipulou que herdeiros são apenas homens. Por que apenas homens? Isso não é uma questão de as mulheres não ganharem, pelo contrário, as mulheres ganham, mas elas ganham ou enquanto elas estão vivendo na casa do pai, elas têm os bens do pai, ou quando elas casam, têm os bens do marido. E dessa forma, não precisa se preocupar com a questão material. Quem se compromete com isso é o marido na hora que ele casa, aqui do pai, etc. Então, as mulheres não recebem herança. Chegaram 5 mulheres para Moshe, que não tinham irmãos homens, e elas falaram, por que a gente vai ficar sem uma parte na terra de Israel? E não é que elas queriam ganhar uma porção para poder plantar, para poder vender, porque se precisasse elas casavam com alguém, estava resolvido. Elas queriam ter o privilégio de ter uma porção em Israel, uma parte delas, com a Kedushá, com a santidade, com as mitzvot que ela implica. E elas pediram para Moshe e falaram, olha, nosso pai faleceu aqui no deserto, o que a gente faz? E aí Deus falou, escuta as mulheres, mais uma vez, né? Escuta as mulheres. E aí Deus fala que elas realmente podem receber a sua porção, mérito do pai, etc. E o que queria acontecer? Vamos dizer, hoje eu dou para ela a porção, amanhã ela casa. Quem vai receber aquela porção? Vai para o marido. Ele minimamente vai administrar, depende de como é o acordo. Então, ele vai acabar, aquela terra vai acabar saindo da tribo delas, que era Menashe. Então, Deus falou, sabe o quê? A primeira geração, quando ocorrer esse tipo de coisa, as mulheres têm que casar entre si. Porque se a mulher herdou, e agora ela vai casar, ela vai estar tirando uma porção daquela terra. Então, ela tem que casar com alguém da mesma tribo. Mas essa regra ocorreu na primeira geração. A primeira geração, Deus queria que cada um ficasse já estabelecido, dividido. Depois dessa geração, falaram, bom, agora quem quiser pode se casar com outras tribos. E foi permitido, justamente nessa data também de 15 de Av, anterior ao episódio que eu contei, também foi decidido nessa data de 15 de Av. Agora, antes de eu passar para os próximos episódios, o que tem a ver casamento com Tisha B'Av? Porque o 15 de Av seria logo depois. O que tem a ver casamento com 15 de Av? Porque sai do Tisha B'Av e se fala em casamento. Ok? Para alguns. Para a maioria. Para a maioria? Então, na verdade, se a gente for ver qual que é a ideia do Tisha B'Av, o 9 de Av foi como se fosse um divórcio. Pelo menos um divórcio temporário, onde Deus expulsou a gente da nossa terra, primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, é uma separação. Deus deu para a gente as tábuas,
e no dia 17 de Tammuz, que é o início do período das 3 semanas que culmina com Tisha B'Av, é quando ele foi lá e quebrou a Ketubá. Quebrou o documento, que eram as tábuas, que ele viu que o povo tinha o quê? Achado outro marido em vez de Deus. Uma traição, literalmente. Então, a reconciliação é quando você volta para casa, quando você faz um casamento, quando você faz um shidduch. Então, o espírito desse dia tem tudo a ver com essa reconciliação nossa com Hashem, que esse é o casamento de modelo, a gente com Hashem, e aí, como por consequência disso, as outras coisas ligadas com o casamento também estão ligadas com essa data. Certo? Mais um episódio trágico, que era o seguinte. Depois que o rei Salomão faleceu, ele era um rei respeitado por todos, ninguém ousava falar contra ele, levantar um dedo contra ele, até os não-judeus, a rainha de Sabá, etc., todos vieram se prostrar para o rei Salomão. Quando ele faleceu, começou a bagunça. Ele deixou um filho chamado Rehavam, e esse filho não era igual ao rei Salomão, tanto é que você nem conhece o nome dele, alguns nem conhecem o nome dele, tá certo? Rehavam. E aí chegaram para ele e falaram depois que o pai dele faleceu, e ele falaram, olha, o teu pai cobrava muito imposto. Tá? Então a gente está aqui se reuniu, a gente está vindo aqui representando o sindicato do povo, e a gente está querendo que você abaixe aí os impostos. Não estão falando de 17,5, nem 20 e tanto, estão falando aqui, pelo jeito era mais, sócio, certo? E aí ele foi, esse novo rei, jovem, inexperiente, foi se aconselhar. Só que ele se aconselhou com as pessoas erradas. Então, ele chegou e deu a resposta. Olha, a minha resposta é que meu pai era fichinha. Vocês vão ver o que é agora. Tem a linguagem lá, se meu pai bateu vocês você como escorpião, não lembro exatamente qual que era a linguagem. E aí, entrou o processo para impeachment. Certo? E logo surge outro cara nas redes sociais, nas mídias. Opa, vamos eleger ele para rei. E surge um indivíduo chamado Yerovam ben Nevat, um homem de um nível espiritual altíssimo, com potencial, conhecimento altíssimo, e ele realmente ganhou as eleições. Ele conseguiu, qual seria a proporção? 10 das 12 tribos, ou das 13 tribos, depende de como você conta, foram com ele. Certo? Quantos por cento dos votos? 80%? Foi mais de 80% dos votos, ele conseguiu. E o outro, filho de Shlomo, aqueles que ficaram seguindo, por que seguiram ele? Porque ele era da dinastia de Davi, ele era o reinado original, a gente vai ficar aqui, se conformaram. E eles ficaram, então, votaram para o outro. Só que não era votação, a ideia lá era guerra. Não é eu vou ser rei ou você vai ser rei. Eu vou ser rei, eu também quero ser rei. Então, teve uma cisão entre os dois reinados, e aí por muitas décadas mais, por alguns séculos, continuou um povo judeu totalmente separado. Hoje a gente pensa que tem separação entre o povo, etc. Lá era uma separação absoluta. 10 tribos e 2 tribos. Não tinha uma nada a ver com a outra. Daí, inclusive, tem as 10 tribos perdidas, que essas 10 tribos que apoiaram esse rei se afastaram e foram exiladas. E a gente não tem elas até hoje. Ou seja, foi uma separação total. E durou muito tempo. E qual foi o desenrolar das coisas? Rehavam, ele foi rei sobre as 2 tribos. Quais são as tribos? Aquela que a gente falou, Binyamin, Yehudá e a tribo de Levi. Ficaram com ele, foram fiéis. E esse Yerovam, ele tinha um nível espiritual altíssimo, só que, conforme a tua grandeza, também se você escolhe fazer o errado, você também vai muito longe. E ele escolheu fazer errado, e ele proibiu as pessoas de sequer irem até Jerusalém. Porque indo até lá, eles iam poder ver, tá boa a vida aqui, até que o rei não é tão bravo assim, não é tão exigente assim, iam poder mudar de time. Então ele bloqueou as entradas para ir até Jerusalém. Não, o Yerovam estava fora. Quem estava em Jerusalém? O Rehavam estava em Jerusalém e o Yerovam foi para fora. E aí teve essa cisão, e ele colocou muralhas, guardas, etc. Guardas, provavelmente ele colocou para proibir as pessoas de entrarem. Só que você tem uma mitzvah da Torá de 3 vezes ao ano e visitar o templo. Então, não tem problema. Vocês vão ter aqui uma solução. Eu coloco para vocês um bezerro de ouro no norte, um bezerro de ouro no sul, e está resolvido. Ninguém precisa ir para Jerusalém. Bezerro de ouro. De novo? De novo?
Olha como foi trágico. Por isso... Não, ele era um tzadik. Ele é considerado aquele que é um pecador e ele incentivou o pecado, que a gente tem no Pirkei Avot, que é das coisas mais graves que existem. Só para vocês terem uma ideia, a Gemara traz para a gente o nível espiritual dele, que Deus chamou ele para conversar. Deus chamou ele para conversar. Ele falou, vamos passear no Gan Eden. Vamos dar uma voltinha. Falou, tá bom. Mas eu vou te levar junto com David Amelech, que seria o concorrente, né? O avô do concorrente. Ele falou, ok, tá bom, mas quem vai na frente? O Davi vai na frente. Então não, pode deixar. Ou seja, seja lá o que significa isso, vamos passear junto, etc. Mas eu não fui convidado para esse passeio, tá certo? Estamos falando aqui de um nível espiritual altíssimo. E ele conhecia Hashem. E mesmo assim, optou por fazer uma coisa diferente, onde o ego da pessoa é capaz de levar ela, a pessoa do mais alto nível espiritual, ele pode fazer exatamente o contrário. Então, às vezes a gente fala, bom, se eu fosse mais tzadik, se eu tivesse mais conhecimento, se eu fosse mais profeta, não necessariamente é mais fácil. Às vezes é o contrário. E assim se passou muitas gerações. Depois de muitas gerações, havia um homem chamado Hoshea ben Ala, que ele não era um tzadik, mas nesse ponto ele tirou aquele bloqueio e permitiu novamente que o povo voltasse a frequentar Jerusalém, fazendo a mitzvah de 3 vezes por ano. E isso aconteceu também no dia 15 de Av. Mais uma? Como vocês estão? Tranquilo? Que horas é tua aula? Então, negócio? 9 e tanto? Dá tempo. Tá. Então, dá mais um. Dá mais um. Vamos lá. Boa ideia. Mais uma vodka? Vai? Mais uma coisa. Nós estamos agora no hemisfério sul. A gente está agora saindo, na verdade, do inverno, certo? Se aproximando agora, o relógio já começou a mudar agora, o Shabbat começa a ficar um pouco mais tarde, o dia começa a ficar maior, se aproximando já em direção ao verão. E aí o que acontece? No hemisfério sul, é o contrário, certo? Vai começar certo? O outono, depois vem a primavera. No hemisfério norte, vai começar o outono, depois vem a primavera. O dia da virada, onde os dias começam a ficar agora lá, no hemisfério norte, mais curtos, é o dia 15 de Av. Por consequência disso, então havia um rodízio entre algumas famílias na época do templo, que eles faziam uma oferenda especial para o templo. Qual que era a oferenda? Era a oferenda de madeiras. Madeira era o combustível básico para o templo. Era sacrifício todo dia, toda hora. Não à noite, mas de dia. À noite ficava queimando. Então você precisava de madeira. E madeira boa, madeira seca, madeira de boa qualidade, para você conseguir, era um trabalho. Então, se dividiram em algumas famílias, onde eles se comprometeram, tal dia no ano, nós vamos fazer o nosso chamado Korban Haetzim, o sacrifício das madeiras. Não é que eles sacrificavam as madeiras, mas eles traziam as madeiras como um preparo para os sacrifícios. E quando essas famílias vinham, era uma celebração, era uma alegria muito grande. Pelo jeito, era escasso a madeira, era escassa. Então, era uma alegria muito grande o fato de eles terem essas madeiras. O último dia que se cortava a lenha, a última família, etc., para cortar a lenha, para trazer para o templo, era o dia 15 de Av. Porque a partir de então, começa a esfriar, a madeira fica mais úmida, e aí não vai ter a mesma qualidade para poder ser usada no templo. E aqui diz para a gente, nossos sábios, que agora que as noites estão mais longas, o que você vai fazer com as noites mais longas? Não dormir mais. E sim, você vai estudar mais Torá. E esse é o momento, o dia, que a gente deve, a partir de então, aumentar no estudo de Torá. Porque está escrito que a pessoa adquire sabedoria da Torá à noite mais do que tudo. Sempre a gente tem que estudar a Torá, o tempo todo, de dia, de noite. Mas à noite tem essa, você sabe como que é, está em silêncio, dá para se concentrar melhor. É diferente, especialmente antigamente, né? Não tem outras distrações, luz elétrica, certo? Então você pega a tua velhinha, fica lá estudando. Então, a partir desse dia, por quê? Porque o sol, ele fica mais, o sol começa a ficar, no hemisfério norte, começa a ficar mais fraco, digamos assim. Não é que ele fica literalmente mais fraco, mas começa a ficar mais fraco. O sol, ele representa, na verdade, as distrações, os nossos prazeres mundanos. Solzão, o que você quer fazer?
Ficar sentado estudando Torá. Liga o ar-condicionado, pelo menos, né? Pelo menos liga o ar-condicionado. Então, agora, a própria estação que estamos, ela facilita para a gente o estudo. Então, essa na verdade, um momento para a gente já começar a aumentar o estudo de Torá e já visando o Rosh Hashanah que dá para chegar. São 45 dias antes do Rosh Hashanah, e a partir de então você já começa a desejar que você possa ser inscrito, selado para um ano bom e doce, se Deus quiser. Então, por que a gente já começa esse preparo? 45 dias antes. Só para concluir, mais uma regra que está ligada com isso, que nós temos uma lei, e essa lei é vigente mesmo fora de Israel. Das leis da agricultura, 99% delas são exclusivas a Israel. Parte para o Cohen, parte para Levi, leva para o templo, primícias, isso que é em Israel, e a maioria só antigamente. Hoje isso faz uma coisa mais simbólica. Uma das poucas leis que se aplica fora de Israel também é a lei de que quando você planta uma muda, uma árvore frutífera, você tem que esperar ela completar 3 anos para você poder começar a usufruir dela. Os frutos, se ela deu fruta antes de completar 3 anos, você tem o teu sítio, tua fazenda, tua casa em Atibaia, se você, mesmo que você trouxe uma muda pronta, você colocou ela, você tem que esperar 3 anos para você poder comer ela. Antes disso, não pode comer. Agora, existe uma maneira, se eu não me engano, fora de Israel, precisa ser 3 anos completos. Então, no dia que eu comecei, eu preciso contar 3 anos. Posso confirmar depois. Se alguém tiver, se for o caso, é que normalmente demora mais de 3 anos até dar frutos, dependendo de como você compra a muda, acaba demorando de qualquer jeito. Bom, mas se eu plantar hoje a muda, hoje eu digo, um dia antes do 15 de Av, eu tenho 45 dias até Rosh Hashanah. Então é o tempo dela já se enraizar. Então, quando chega o Rosh Hashanah, eu considero esses 45 dias como um ano inteiro. E aí eu faço apenas 2 anos mais para frente. Então esse é o dia, Tu B'Av, esse é o dia que muda, quer dizer, é o último dia para eu colocar essa muda. Se você já tinha encomendado alguma coisa, para mandar correr para entregar hoje, certo? Então, esse é o dia. Então, novamente, mas o que isso tem a ver? Você vê que 45 dias é o tempo que demora para a gente se preparar para o Rosh Hashanah. Todas as nossas festas, o relativo que a Torá coloca para a gente é sempre agrícola. A data da colheita, a data que você traz para dentro de casa, Sukkot, a data da primavera, está sempre falando do campo, porque nós somos considerados com o campo. O crescimento das frutas é o nosso crescimento. Então, se demora 45 dias para a fruta se enraizar, se eu quero chegar no Rosh Hashanah preparado, não é para eu chegar no Rosh Hashanah e falar, poxa, o que eu posso melhorar para esse ano? É para você chegar no Rosh Hashanah e falar, pô, Hashem, já venho treinando há 45 dias, agora você já sabe que pode confiar. Pode confiar que eu vou conseguir. Que Hashem dê para a gente, então, não estamos ainda no... Vou adiantar um dia antes, mas que a Hatimah Tová, Shana Tová, muito bem, a todos, se Deus quiser. Amém. Podemos fazer um Kaddish.